Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. Na aula de hoje eu quero te convidar a aprender comigo os 3 principais pontos do ganache. Os 3 principais pontos do ganache são ponto para blindar o bolo, para espatular e para usar no bico de confeitar. E eu vou te mostrar hoje na nossa aula todo o processo. Se você está chegando pela primeira vez, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações, que aqui tem vídeo todos os dias. E é claro, eu já vou chegar pedindo, tá? Deixa um joinha para mim, que é muito importante. E vamos agora para nossa aula. E aí, Léo? Chama na quebrada! Léo, primeiro passo aqui que a gente vai fazer é derreter o nosso chocolate. Eu vou trabalhar hoje com a cobertura. Nós vamos fazer um ganache de leite de coco, tá? Então nós vamos aqui fazer esse ganache derretendo o chocolate. Primeiro processo é esse. Samira, mas você falou que é cobertura e cobertura não é chocolate, gente, é a força do hábito, tá? Realmente cobertura não é chocolate, mas eu costumo falar assim, chocolate mesmo. Então a gente vai derreter aqui o nosso chocolate cobertura. Ó, Léo, e aí, Leandro? Chama! Você que tá chegando aí, não esquece, né, de compartilhar o vídeo. É claro, é muito importante pra mim. Aí nos comentários escreve de qual cidade você tá me vendo. Isso também é muito importante. Samira, pra que você quer saber? Gente, pra conhecer um pouquinho de vocês, né? Não custa nada deixar aí nos comentários. Olha, eu tô assistindo você de tal lugar. Isso é muito bacana pra gente, né, Léo? As proporções no final da live a gente vai entregar, pessoal. Isso, a gente tá entregando sempre no final a receita pra todo mundo, tá? Quem tá aqui no nosso canal, a gente disponibiliza a receita na descrição do vídeo. Lembrando que eu não tô ao vivo no canal do YouTube, tá? Então se tu sair daqui pra ir pra lá, tu vai acabar perdendo a live. Fica aqui e compartilha a live que é melhor. Então cuide a menina, pelo amor de Deus, né, Léo? É... Ó, vamos derreter aqui. Não aconteceu nada, eu coloquei ali um pouquinho, ó. Não aconteceu nada. Chocolate branco é naquela pegada, né? Ele gosta de queimar. O que acontece, Léo? Ele é mais sensível a temperaturas. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, né? Então eu coloco ali, tiro, dou uma mexidinha ou balançadinha e aí a gente tem que ter cuidado. Porque se você deixa o chocolate, no caso do branco, né? Você deixa ele muito tempo ali no micro-ondas, ele vai queimar rápido, tá? E acaba também não derretendo, Léo. Vira uma pasta, fica aquilo duro, né? Quer dizer, pasta não é. A Maria Isabel diz, olá, Sami, buenas noches, desde Valência, Espanha. Ai, gente, ele tá falando espanhol. Ele falou que não ia falar nada e tá falando espanhol. Ô, Leandro, você é demais, né? Ó, ele tá aqui com a camisa com o casaco do Flamengo que perdeu. Achei pouco, levou lapada. Ó, deixa eu colocar aqui. Ó. Chocolate a gente orienta vocês a usar qualquer marca, né? Só no curso, que aí no curso eu mostro algumas marcas de chocolate que são, assim, boas pra trabalhar e que eu geralmente costumo trabalhar. Mas ao vivo, assim, gente, eu não costumo fazer propaganda de nenhuma marca de chocolate, divulgação de nenhuma marca de chocolate. Ainda não. Até alguma empresa de chocolate aparecer por aqui, né, Samira? Porque a gente sabe que divulgação é bem carinho, né? Mas não, gente, é sério. É porque realmente eu costumo falar só no curso mesmo, porque ali no curso eu tenho realmente que falar. Mas se eu pudesse não falar, eu também não falaria. Mas você pode usar qualquer marca de chocolate que você quiser. É certo, assim, Léo? Ó, então vamos lá. Eu vou colocar aqui, eu vou fazer o ganache e aí depois eu vou colocar o bolo pra assar. O bolo que tá congelado, viu? Posso mexer quando está derretendo? Pode, eu vou fazer isso agora. Eu vou dar uma mexidinha pra poder ele derreter mais direitinho. Ó. Samira, não consigo derreter chocolate branco, ele fica grosso. A gente tá fazendo esse processo agora. Você reparou que aqui eu tô colocando de 1 em 1 minuto. Eu tiro, dou uma balançadinha, ó. E aí o que acontece, Lê? Ó, a gente usou já 2 minutos. Ele ainda tá com muito gruminhos, ó. Mas a gente consegue aqui, ó, fazer esse processo. Coloquei 1 minuto, tirei, depois coloquei mais um. Ó, e aí o que acontece? Aqui ele tá com uns pedacinhos ainda, a gente vai ficar mexendo pra esses pedacinhos eles se dissolverem aqui. O que que acontece? Tem gente que quer derreter o chocolate branco e deixa ele até o último pedacinho ali dentro do micro-ondas. Isso vai superaquecendo e ele vai acabar ficando uma pasta. Eu tenho certeza que foi isso que aconteceu com você. Ficou uns pedacinhos, você botou de novo, e depois de novo, ele acabou, em vez de derreter, ficando uma pasta. Eu fiz o ganache com chantilly, não deu certo, porque quando coloquei o chantilly gelado, endureceu logo. Mas aí não é que não deu certo, é porque se você tá com chocolate, né, que você derreteu, você vai colocar o chantilly que tá gelado no chocolate, obviamente que o chocolate ele vai endurecer.
Então ele realmente endurece rápido, dependendo ali da temperatura que tiver o seu chantilly. Mas ele não é que não deu certo, era só se você tivesse, se já fosse aluno da Ação e do Léo, tivesse já assistido algumas aulas nossas e entender que aquele processo é totalmente normal. Era só você levar ele no micro-ondas ali de 5 em 5 segundos que ele ia voltar uma consistência perfeita para trabalhar. Ó. Então aqui, Leandro, lembrando, tá, gente? Eu vou abrir a inscrição no curso na quarta-feira. Faltam 3 dias para abrir a inscrição do curso Ganache Descomplicado 4.0. Ah, Samira, mas você já ensina tanta coisa nas lives que eu nem vou comprar o curso que você já ensina tanto aqui, né? Gente, então... Chocolate fracionado, principalmente o branco, se estiver perto da validade, não derrete, vira pasta. Ó, coloquei aqui, Leandro, ó. Quando a gente coloca, ele dá essa impressão de que vai ficar talhado, repara. Tá vendo? Ó. É. Aí o que que a gente faz? Eu vou mexer forte, não precisa de batedeira nem de mix, tá? Ó, é rapidinho, Léo, é um processo que dura alguns segundos e ó, olha como ele já ficou. Tá vendo? Aí aqui, Leandro, esse ponto que tá aqui, tá? Ó, esse ponto aqui, pessoal, ó, esse ponto aqui é o ponto do ganache que nós vamos utilizar, ó. Esse ponto aqui é o ponto do ganache que nós vamos utilizar para fazer a camada fixadora no bolo e começar o processo de blindagem, tá? Blindar o bolo com o ganache. Então, assim que você faz o bolo, ou que você faz o ganache, esse ponto aqui, Leandro, eu já posso usar ele para fazer a nossa camada fixadora. A Luísa... Ganache, eu já posso blindar o bolo com esse ganache. Vamos lá, tá? Calma. Preparei o ganache. Eu posso usar o ganache nessa consistência. Ó, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui de novo. Ó, então vamos lá. Samira, eu preparei o ganache. Ele tá nessa consistência. Eu já posso blindar o bolo? É isso? Calma. Essa consistência aqui, você já pode passar a camada fixadora, que é o primeiro processo para a blindagem do bolo. Mas para que a gente possa blindar completamente o bolo, a gente vai esperar esse ganache descansar um pouquinho. Aqui eu coloquei o ar-condicionado bem em cima para poder ele firmar um pouco mais rápido. Mas geralmente, tá, pessoal, quem tá em um local de temperatura ambiente pode levar em torno de mais ou menos 1 hora, 40 minutos. Quem tá com ar-condicionado não tão geladinho pode levar em torno de uns 40 minutos também, para ele ficar ali numa consistência melhor para alisar e blindar esse bolo. A gente vai mostrar esse processo aqui para você daqui a pouquinho. Vou deixar ele descansar, mas você já entendeu que a camada fixadora, Léo, fiz o ganache, já posso passar. E aí você pode estar se perguntando, Samira, mas o que é a camada fixadora? Gente, a camada fixadora é aquela primeira camada que a gente passa no bolo com ganache. Ela vai servir para que as próximas camadas, ela colem na camada do ganache e não diretamente no bolo. Por quê, Samira? As próximas camadas, ela vem com ganache mais firme. Então, se você passa ela diretamente no bolo, ela pode não colar ali e vai ficar com bolhas de ar. É por isso que é importante você passar a camada fixadora com o ganache um pouco mais fluido, que é o caso desse aqui, ó. Porque o ganache, assim, mais fluido, ele vai colar no bolo e aí depois que ele secar, você pode vir com as próximas camadas um pouco mais firme, porque aí ela vai segurar bem e o seu bolo, você vai iniciar ali esse processo de maneira correta e o seu ganache não vai ficar com bolhas de ar ali na hora que você produzir. A Silvana de Samira é muito nervosa. Você não viu nada, hoje eu tô no meu dia mais calmo. Ó, aí aqui, sabe o que acontece, pessoal? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou pegar o gancho da Silvana, né? E aí eu vou aproveitar que eu vou ter que deixar o ganache só um pouquinho aqui. Vamos fazer um resumão do que você fez até agora, Samira? Vamos. Vamos lá. Primeiro a Samira fez o ganache, né? Isso. Mostrou o primeiro ponto do ganache. Lembrando que eu fiz um ganache de leite de coco, né?
Essa live vai ficar salva, você pode assistir depois até sexta-feira. Isso. Até sexta-feira essa live vai ficar salva. Léo, aproxima a câmera pra mim que eu vou mostrar pra você que eu deixei o ar-condicionado ligado e esse ganache, ele já tá diferente, Léo. Tá? Ele já tá diferente. Ó, deixa eu virar aqui pra você ver. Ó, esse ganache, ele já tá caindo, ó, um pouquinho mais pesado. Você consegue ver? Ó, ele já tá caindo aqui, ó, um pouquinho mais pesado. Tá vendo? Ó, deixa eu botar aqui. Ó, um pouco mais pesado. Tá vendo, Léo? Então, esse ponto aqui, você já pode aqui iniciar o processo da blindagem do bolo. Ó, ele já tá caindo um pouco mais pesado. Observa, ó. Esse ponto aqui, ó, já fica até na espátula, tá vendo? Então, você já pode iniciar o processo da blindagem do bolo, Leandro. Porque o que acontece na hora de blindar o bolo? Eu passo a primeira camada, que é a camada fixadora, e aí em seguida eu venho com a próxima camada com um ganache um pouco mais firme. Essa próxima camada, Léo, ela já vai me dando o norte de nivelamento do bolo. E aí eu levo esse bolo para secar, esse ganache, né? Coloca na geladeira para ele secar. E aí quando eu venho depois com outra camada, que já vai estar mais firme, é o processo de finalização. Então a blindagem do bolo, ela tem 3 etapas, tá? Que é importante você seguir essas 3 etapas. Quais são as 3 etapas da blindagem do bolo perfeito? Primeiro eu passo a camada fixadora com o ganache mais fluido, assim que eu preparo esse ganache. Deixo ele descansar alguns minutos e passo a segunda camada com ele um pouco mais firme para ir já nivelando. E a terceira e última camada com ele ainda mais firme, mais cremoso. Eu vou finalizar esse processo, tá? E alisar esse bolo para ele ficar perfeito. E aí eu finalizo o processo das 3 partes aí da gente blindar o bolo com ganache. E isso, gente, não precisa de várias receitas. Com uma única receita você consegue fazer todo o processo, tá? Então essa é a parte de blindagem do bolo, que a gente tem 3 etapas. Camada fixadora, tá? E aí depois a gente vem com a segunda camada, que é aquela onde inicia o nivelamento, tá? Do bolo. E a última camada, que já é o processo ali de finalização desse bolo em ganache. Até aí tudo bem? Daqui a pouco, no final da live, a gente vai disponibilizar a receita para vocês. Samira, quer dizer que na última já posso usar o bico? Então, na última camada, aqui a gente está falando ainda do processo de blindagem, tá? Eu não falei ainda da parte de espatulagem e usar no bico. Então aqui a gente ainda tá naquele primeiro ponto do ganache, que é o ponto para blindar o bolo. Só que a blindagem do bolo, ela tem essas 3 etapas, que é a camada fixadora, a segunda camada que é a de ajuste e a última camada que é a de nivelamento. Então vamos lá, só pegar aqui rapidinho. Para que você entenda qual é o processo da blindagem de um bolo, eu batizei de uma forma muito fácil para você não perder. Voltando aqui, Samira, como é o processo da blindagem do bolo? Eu batizei de uma forma muito simples para você não esquecer. Meu Deus do céu. Voltando. Samira. Pessoal, é o seguinte, ela tá falando que ela tá gravando outro vídeo aqui, viu? Samira, qual é o processo da blindagem do bolo? Eu batizei, gente, de uma forma muito simples para você não esquecer. Então eu batizei com 3 etapas. Quais são essas 3 etapas, Samira? 3 assim, viu? 3 etapas. Então quais são essas 3 etapas, Samira? Primeira etapa, camada fixadora com ganache mais fluido. Assim que você prepara, você já pode passar a camada fixadora. Segunda etapa, com o ganache um pouco mais firme, que é a camada de preenchimento. Ali eu vou fazer com que o meu bolo ele já vá ficando nivelado. E aí a última camada do bolo, a última camada no processo é a camada de finalização. Para ela o ganache já tem que estar mais cremoso, ele já vai ter descansado e vai ficar mais firme. Nessa última camada a gente finaliza todo o processo de ali arrumação do bolo. Se tiver algum buraquinho, você vai tapando, alisando, para então finalizar esse processo da blindagem do bolo. Se você focar nessas 3 etapas, você não vai esquecer o processo de blindar um bolo corretamente com ganache. Ela meteu 4 dedos ali. 4 vezes. E eu disse, hoje 4 virou 3. Ai, meu Deus do céu. Pra gente finalizar ali o processo da parte de blindagem do bolo ainda.
Lembra que eu falei que o bolo, a gente pra blindar tem 3 etapas, lembra? Primeira etapa, pra blindar o bolo. Pega esse também, igualzinho. Ó, então vamos lá. Lembra que eu falei, tá? Que pra blindar o bolo, eu batizei 3 etapas, pra ficar fácil de você lembrar. Então, quais são as 3 etapas para blindar um bolo perfeito em ganache? A primeira etapa, camada fixadora. A camada fixadora, ela é importante para que você possa ali colar as migalhinhas do bolo, tá? E essa camada fixadora, como eu já falei para você antes, ela vai fazer com que as próximas camadas colem diretamente no ganache e não no bolo, e aí vai evitar que esse bolo ele fique com bolhas de ar depois de pronto. Ah, Samira, mas por que é importante? Gente, se você vir com as próximas camadas, o ganache ele já vai estar mais firme. Então, se você colar diretamente no bolo, se o bolo, por exemplo, estiver muito regado, esse ganache ele não vai colar direito. Então, vai ficar com bolha de ar. Por isso que é importante a primeira etapa da camada fixadora. A segunda camada é com ganache mais fluido, mas esse ganache ele não é na mesma consistência do que a gente passou a fixadora. Ele já vai ter descansado um pouquinho, vai ficar mais firme. Essa segunda etapa é pra gente ir ajustando. Vai começar a nivelar o bolo e ali a gente já vai tapando os buraquinhos e arrumando esse bolo. A terceira e última etapa, o ganache ele já vai estar nessa consistência aqui, ó. Ele já tem um caimento um pouquinho mais pesado. E aí você já pode aqui usar para finalizar o processo de blindagem. Se o ganache tiver mais firme que isso aqui, já é um ponto de espatular ou um ponto de usar no bico, que aí, minha amiga, se você ficar usando no bolo para blindar, vai acabar ali rachando o seu bolo, porque você vai ficar alisando com o ganache mais firme e esse não é o objetivo. Então, para finalizar o processo da blindagem, esse ponto aqui, ó, é o ponto perfeito que você precisa para trabalhar. Samira, o ganache quando fica duro ao corte, é porque foi feito errado? Olha, se o ganache ficar duro ao corte, Samira, por que o ganache ele ficou duro ao corte? Então pode ter acontecido aí algumas coisas. Dentre elas, a espessura do ganache pode ter sido, pode estar muito grossa. Qual é a espessura correta, Samira? Em torno de 5 centímetros, tá? Em volta de todo o bolo. Então, se você deixa o ganache muito grosso, vai ter dificuldade na hora de cortar, tá? E também a receita, a proporção de receita. Se você usar uma receita que não está equilibrada, esse ganache ele vai ficar muito duro. Na hora de você aplicar no bolo, ele vai estar duro também. E na hora de cortar, também vai estar duro. Ah, teve uma seguidora aqui, ele disse que te encontrou na Fipan, ficou com vergonha de tirar uma foto. Sério? E a dona Fátima disse, eu fiz um bolo com pasta americana e blindagem com ganache, a pasta ficou fofa com as bolhas grandes. Qual foi o meu erro? Já vou te contar neste instante. Agora, por que você não me chamou para tirar foto? Eu tirei foto com tanta gente, né? Eu não nego uma foto, não. Eu fico com vergonha quando a pessoa me chama para tirar foto, não vou mentir. Mas eu não nego, não. Uma foto, não, eu tiro. Ó, com relação à questão do bolo, Léo, com a pasta americana, o que acontece? Ó, Samira, passei o ganache no bolo. E aí vou blindar esse bolo com a pasta americana, né? Por que a pasta americana ficou com bolha de ar? Vou contar pra Val, a Val saiu, correu. Foi o quê, Val? Ah, que susto. Pensei que tinha acontecido alguma coisa. Então vamos lá. Por que o bolo com pasta americana, né? Você blindou o bolo, vou cobrir com a pasta americana, cobri o bolo, quando eu vou olhar ele tem bolhas de ar. O que causa bolhas de ar no bolo com pasta americana? É simples, a pasta americana ela não colou na pré-cobertura. Por isso que é importante, por exemplo, no bolo com ganache, eu passo água, tá? E aí eu passo com a mão pra sentir todo o lugar do bolo ali, se realmente eu passei. Essa água vai servir como colinha, eu tiro o excesso e cubro o bolo com a pasta americana. E aí a pasta vai colar direto no bolo e não vai ficar com bolhas de ar. Se ficou com bolhas de ar é porque a pasta não colou diretamente no bolo. Tinha colinha ali em algum lugar que quando você passou a colinha, né, que no caso a água, outra coisa que você usa, ficou sem passar. E aí a pasta não colou, por isso a bolha de ar. Pra quem não sabe a espessura do ganache, é melhor fazer as laterais
depois e a parte de cima do bolo? Para quem não sabe a espessura do ganache, você pode fazer uma técnica com guia, tá? No meu curso, Leandro, eu ensino a trabalhar sem o guia e eu ensino a trabalhar com o guia, porque aí você não vai ter erro. Samira, eu tô iniciando agora, eu não vou acertar a espessura do ganache assim no olho como você já faz hoje. Você viu ontem que o ganache estava ali certinho, certinho. A gente partiu o bolo aqui e mostrou. Então eu já consigo ter essa visão hoje, mas no meu início eu não tinha. Né? Então, no curso, você vai aprender não só a blindar o bolo com a técnica à mão livre, tá? Que é essa chamada que a gente faz quando não tem um guia, mas você vai aprender a trabalhar com guia, porque aí o guia vai estar na medida certinha, eu vou te mostrar como é que você posiciona, qual é o diâmetro que ele tem que ter, e aí vai ficar mais fácil de você nivelar o seu bolo com ganache. O Alan disse, qual a diferença do ganache de chantilly gelado, Samira, pro chantilly morno e o de creme de leite? Olha, na realidade, sabor e consistência, né? Sabor e consistência. Cada líquido que você utilizar para fazer o ganache, você vai ter um sabor e uma consistência diferente, tá? É basicamente isso. Mas, Samira, todos três são bons, maravilhosos. Todos três. Para blindar o bolo, a Rosane, o bolo precisa estar gelado? A consistência, né? O ponto para espatulagem. Então observa que a diferença dos pontos, Samira, é o tempo de descanso. É o tempo de... Aluno sou eu, hein? O resto é resto. Ó, mas sabe o que eu sempre falo, pessoal? O que que acontece? Pega aqui, Valzinha. Ó. Sabe o que que eu sempre falo? Tem tanta gente enfeitando o ganache, deixando algo tão complexo que é tão simples e descomplicado para poder impressionar, que tá cheio de gente pensando que para atingir os 3 principais pontos do ganache precisa ter 3 receitas diferentes. Onde na realidade você só precisa deixar o ganache descansar. Deixa o bichinho descansar, né? Ó, aqui esse ponto já é o ponto, Leandro, ó, para espatulagem. Você vê que ele demora a cair, tá vendo? Esse ponto aqui, ó, é o ponto para espatular o seu bolo. Pode usar aqui, nesse ponto, você vai poder usar espátula de textura. Você já pode usar, por exemplo, o stencil no ganache. Olha! Com esse ponto aqui, tá? Que é um ponto para espatular. Você pode fazer aquele trabalho com as mini espátulas para fazer umas flores em 3D alto relevo, tá? Esse ponto aqui é um ponto perfeito. A Emília perguntou, nesse ponto eu posso colocar corante em gel? Pode colocar também assim que você faz, não precisa esperar o ponto não, tá? Você pode, fez o ganache, já posso tingir, eu posso esperar aqui e colocar, não tem problema não, pode tingir tranquilamente. Então, esse ponto aqui, que já é o ponto, ó, para espatulagem, veja que ele demora a cair um pouquinho. E aí, o que a gente vai fazer? Deixando ele descansar um pouquinho mais aqui, a gente vai chegar, Léo, no ponto de bico de confeitar. A Jailma disse, Samira, às vezes minha ganache cria muita gordura, Samira. O que acontece? Já te explico já já. Então, só para não esquecer aqui, Léo, a gente vai só deixar esse ganache descansar para usar no bico de confeitar. Eu nem preciso ter 3 receitas diferentes de ganache. Obviamente, né, que quanto mais receitas e mais sabores você tiver, melhor. E no meu curso eu te ensino várias receitas de ganache, inclusive ganaches saborizados, para você ter uma variedade de ganache. Ó, pessoal, deixa eu mostrar para você aqui. Esse ponto aqui, ó, é o ponto de usar no bico de confeitar, ó. Olha como ele demora cair. Então, o ponto do bico de confeitar é esse aqui, ó. Esse é o ponto de você usar no bico de confeitar. Então, 3 receitas, um único ponto e olha que maravilha. Vamos botar no bico de confeitar pra gente ver como é que fica? Ó. Se endurecer rápido, eu coloco pra aquecer um pouco. Pode levar no micro-ondas de 5 em 5 segundos, tá? E aí ele vai ficar perfeito pra trabalhar. Vou colocar aqui na manga de confeitar pra você ver esse ponto, que maravilha. Elisângela vai acabar respondendo. Eu já perguntei pra ela de novo qual é a pergunta dela, mas ela não perguntou, é porque sobe, né? Muita coisa. Ah, perguntou. O ganache ficou muito mole? O ganache ficou muito mole? Qual ganache? O que a gente tá fazendo? Ó, deixa eu mostrar pra você aqui o ponto, né, que a gente tá no bico de confeitar, pra você ver que é um ponto muito bom pra trabalhar. Ó.
Olha pra isso. Ó. Esse é o ponto do bico de confeitar. Olha que lindo que fica. Eu vou deixar ele aqui e você vai ver que ele vai ficar bem sequinho, tá? Então, ó. A gente vem aqui, ó. Ó. Olha que lindo o ponto aqui do bico de confeitar. Com esse ponto você pode fazer flores, tá? Você pode fazer as rosetas, que é o que a gente fez aqui, ó. Ó. Olha que lindo. Ah, o dela que ficou mole, Ó. o que é que ela faz? Só deixar descansar, Rosângela. Você deixar ele descansar, Elisângela. Elisângela, né? Ele vai ficar maravilhoso pra você trabalhar. Ó, então aqui a gente tem um ganache. Ó. Num ponto de bico de confeitar. Olha que lindo. Mostra aqui, Valzinha. Então a gente deixou esse ganache descansar. E olha que maravilha que ele ficou. Mostra de pertinho, viu, Val? Ó. Ponto de bico. Ó. Olha como ele fica bonito. Faz cordinha também, se você quiser. Só que assim, ele não é o bico ideal que a gente usa cordinhas, né? Mas ele faz também. Então, tá vendo aqui, ó? Eu vou deixar esse ganache aqui, você vai ver que daqui a pouco a gente já pode tocar, ó. E ele vai ficar sequinho, tá? Então, ao mesmo tempo que ele vai ficar cremoso, ele vai ficar um ganache sequinho. Então, você viu aqui os 3 principais pontos do ganache em uma única receita. Então, é isso. E assim finalizamos a aula dos 3 principais pontos do ganache. Não esquece de compartilhar esse vídeo, apertar o sininho para receber as notificações e deixa um joinha também para mim, isso é muito importante. Mas eu tô curiosa para saber de onde você tá me vendo. Escreve aqui nos comentários.